Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você sabe que esse programa tem por objetivo estudar a Palavra de Deus, comentando através de cada capítulo, da maioria dos textos, detalhadamente, até talvez chegando às vezes à análise de cada versículo, no propósito de proclamarmos a palavra toda e a orientação que Deus tem para cada um de nós. Você sabe também que não existe no mundo um livro que possa se comparar à Bíblia. Deus se comunicou com o homem através de seres humanos. O Deus Santo fala por meio desse livro e usou homens para transmitir a sua mensagem a todos nós. Tudo quanto Deus tinha a nos dizer, Ele disse através desse livro inspirado. Tudo quanto Ele desejou dizer, já nos disse por meio da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Por isso, nós temos que dar importância ao seu estudo. Então, sobre o estudo da Bíblia, recebemos uma carta lá de Porto Velho, Rondônia, de uma irmã que nos diz o seguinte: que Deus abençoe a todos vocês do programa Através da Bíblia, para continuar pregando a palavra de Deus pura e essa pureza que atinge milhões de pessoas que procuram o Deus verdadeiro. Que Deus os abençoe. Tenho certeza que muitos se achegaram a Cristo através desse programa. Quero continuar a estudar a palavra de Deus. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras. Queremos que você se sinta em unidade conosco. Na verdade, o nosso propósito, através desses estudos, é edificarmos muitos irmãos e amigos. Agora eu quero convidá-la para um momento de oração, um momento sempre gratificando o nosso programa. Vamos orar, vamos buscar a presença do nosso Deus. Pai Celestial, abençoa-nos nesta hora de estudo e meditação da sua palavra. Conceda a tua bênção a todos nós, a todos os que nos ouvem nesse momento. Sustenta-lhe, Senhor, com a tua graça maravilhosa. Senhor, nós te pedimos que nos dê a iluminação do teu Espírito para o estudo de hoje. Pai querido, mesmo sem merecermos, nós oramos, pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, nesse programa estudaremos o capítulo 17 do Evangelho de Mateus. No último programa, não comentamos o versículo 28, você deve ter notado, talvez você tenha até estranhado. É porque ele se liga ao início do capítulo 17. Portanto, nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje a partir de 16:28, onde nós lemos as seguintes palavras: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Querido amigo, a transfiguração é o quadro do Filho do Homem vindo para o seu reino. Através da transfiguração, a glória de Jesus foi demonstrada a 3 discípulos seus, Pedro, Tiago e João. Alguém pode objetar dizendo que no versículo 28 de Mateus 16, Jesus disse que alguns dos que ali se encontravam de maneira nenhuma passariam pela morte até que vissem o Filho do Homem vir no seu reino. E afinal todos morreram e Jesus ainda não voltou. Mas veja só, Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, versículos 16 e 17, provavelmente relembrando esse episódio da transfiguração, ele escreveu o seguinte: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Querido amigo, aqui o apóstolo Pedro está falando da glória que viram na pessoa do Senhor Jesus lá no Monte da Transfiguração. Então,
Esses discípulos viram a glória do Senhor, do Filho do Homem, antes de morrer. Jesus Cristo foi crucificado nesse monte da transfiguração, na presença dos seus discípulos. 3 deles estavam no monte da transfiguração quando essa transfiguração aconteceu. E por isso eu creio que a transfiguração foi o cumprimento da declaração feita pelo Senhor Jesus em 16:28. É uma espécie de antevisão da glória do seu reino. Os evangelhos de Mateus, que é o que estamos estudando, de Marcos e Lucas, eles falam da transfiguração. Só quem não fala da transfiguração é o evangelho de João. Ora, essa constatação me faz levar até você uma palavra que talvez possa soar estranho para você. É que a transfiguração não prova a divindade de Cristo. Pelo contrário, a transfiguração prova a humanidade de Jesus. Querido amigo, veja só. A transfiguração de Jesus não é prova da sua divindade, mas ela é uma revelação da esperança da humanidade, da esperança do homem. Então, quem os apóstolos viram transfigurado no monte é Jesus. O homem é Jesus, o ser humano, plenamente identificado com o ser humano, embora também ele seja plenamente divino, o único com 2 naturezas. Então perceba o seguinte, a transfiguração de Jesus mostra que um dia nós humanos, nós os filhos de Deus, nós os salvos, também seremos igualmente transfigurados. E é exatamente o apóstolo João, que não relata a transfiguração, que diz na sua primeira carta, capítulo 3, versículos 1 a 3, que não foi manifestado aquilo que havemos de ser, porém quando ele, Jesus Cristo, aparecer, seremos semelhantes a ele. Jesus, ao ser transfigurado antes da sua glorificação, antes da sua ressurreição, mostra que um dia também seremos glorificados de maneira semelhante. Mas falaremos sobre isso mais detalhadamente quando chegarmos no Evangelho de Lucas, porque é nesse Evangelho que a humanidade de Jesus, a humanidade perfeita de Jesus, é destacada. Mateus, então, no capítulo 17, versículo 2, nos diz que o rosto de Jesus resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Essa palavra transfiguração é uma palavra realmente maravilhosa. Significa transformado. É a mesma palavra usada para transformação de caráter que ocorre com os cristãos, conforme Paulo disse em Romanos capítulo 12, versículo 2 e 2 Coríntios 3, 18. Nós sabemos que Jesus não tinha uma luz, um refletor que pudesse produzir aquela cena, aquele tipo de luz. Certamente a luz que brilhou dele, do rosto dele, saía dele mesmo, de dentro para fora. E esta, prezado amigo, é a interpretação que temos. A transfiguração acontece de dentro para fora. Então, a humanidade de Jesus é que foi transfigurada aqui. A transfiguração mostra, revela a sua perfeita humanidade. Como dissemos, essa palavra é tremendamente significativa. É a palavra grega metamorfose. Eu vou repetir. A palavra grega metamorfose. Isso quer dizer que os nossos corpos, muitas vezes, até cheios de enfermidades, com alguns problemas de deficiência física, querido amigo, um dia esses corpos serão transfigurados, serão transformados, sofrerão uma mudança. E aqueles que estiverem vivos até a vinda de Jesus também serão transformados. Mas a esperança de todo cristão é também ter o seu caráter sendo transformado agora de glória em glória, de dia em dia. E a pergunta então que nós devemos fazer para nós mesmos, e a pergunta que eu faço para você, é a seguinte: você tem experimentado essa transformação na sua vida interior? Você tem sido transformado dia a dia? Mas vamos prosseguir. No verso 3, lemos que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Moisés representava a lei e Elias representava os profetas. Moisés havia morrido no monte e o seu sepultamento foi feito pelo próprio Deus. Elias foi transladado do mundo para o céu num carro de fogo. Em Lucas 9, 30 e 31, na mesma passagem sobre a transfiguração, nós lemos o seguinte: Eis que 2 varões falavam com ele.
Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam de sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Aqui temos, prezado amigo, a profecia e a lei, ambas testemunhando a respeito da morte de Cristo. No versículo 4, Mateus nos relata que Pedro, mesmo sendo um pescador, ele sugeriu a Jesus fazerem 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Como Pedro não perdia nenhuma oportunidade, não é mesmo? Ele sempre tinha algo para falar. Toda ocasião era para ele uma oportunidade. Geralmente ele tinha que dizer alguma coisa. Isso estava em Pedro. E nessa oportunidade, por exemplo, ele devia ter se mantido calado, mas ele não pôde ficar calado, ele não se controlou. Conforme Lucas 9:33, nós lemos o seguinte: Pedro não sabia nem o que dizia, de tão entusiasmado que ele estava. Ele queria colocar Moisés e Elias, veja só, no mesmo nível, no mesmo grau de importância de Jesus. Provavelmente por isso é que ele foi interrompido pela voz divina. E há muita gente assim, dizendo e fazendo coisas sem saber. Foi por essa razão que Pedro foi interrompido. E o texto diz: falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Aqui temos o Pai testemunhando a respeito de Jesus, chamando-o de seu filho. É Jesus, prezado amigo, a autoridade final sobre os assuntos da revelação. Moisés foi o primeiro líder do povo de Israel. Trouxe a revelação da lei de Deus. Elias e os demais profetas trouxeram a revelação dos caminhos de Deus. Mas o autor de Hebreus disse em capítulo 1, versículos 1 a 3, que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras no passado, mas nesses dias, nesses últimos dias, nos falou por meio do seu Filho Jesus, que veio trazer à terra, veio trazer o quê? A revelação plena de Deus para o homem. Querido amigo, essa é uma verdade fundamental. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Esta é a palavra de Deus. Jesus recebeu nessa ocasião, lá no Monte da Transfiguração, essa palavra divina, vinda direto do Pai. É só Jesus, querido amigo, a quem devemos ouvir. As palavras de Deus, faladas através de Moisés e de Elias e dos demais profetas, elas apontavam para Jesus. Agora, a revelação final foi trazida pelo próprio Jesus, o Filho de Deus. Não podemos chegar à presença de Deus e sermos aceitos por Ele, a não ser através de Jesus. E quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, então nós passamos a ser filhos de Deus. Agradamos a Deus porque estamos em Cristo. Nos versículos 6 a 8, Mateus então diz que os discípulos, ouvindo a voz divina, caíram de bruços, tomados de grande medo. Mas Jesus tocou-lhes, dizendo: erguei-vos, não temam. Então eles, se levantando os olhos, não viram a ninguém mais senão a Jesus. Querido amigo, além de ouvirmos somente a Jesus em obediência a Deus, podemos estar seguros de que Ele está sempre presente para nos salvar, para nos erguer. Jesus nos toca. Essa é uma grande bênção. Nos versículos 9 a 13, Jesus, descendo do monte, trata com os discípulos de um assunto dos mais delicados. Esse já é um outro episódio nesse capítulo. Jesus pediu aos 3 discípulos que viram ele transfigurado que não contassem a ninguém aquela experiência espetacular antes da sua ressurreição. Então os discípulos fizeram uma pergunta muito complexa a Jesus. Por que os escribas dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus então responde que Elias viria e, na verdade, restauraria todas as coisas. Perceba bem o que Jesus está falando. Os discípulos queriam saber como responderiam os escribas de que Elias devia vir antes do Messias. O problema deles era cronológico. Se Jesus era o Messias e Elias tinha que vir primeiro, afinal de contas, quem era Elias? Os discípulos não tinham lembrança. Eles tinham esquecido de que Jesus já tinha tratado desse assunto lá no capítulo 11, versículo 14. Então Jesus explicou-lhes 2 aspectos. Primeiro,
Elias tinha vindo primeiro, na pessoa de João Batista, que viera no espírito e no poder de Elias. E em segundo lugar, Jesus explicou que a função de João Batista era de restaurar todas as coisas. Essa função não era absoluta. Afinal de contas, se João Batista tivesse restaurado tudo, sem exceção, ora, não haveria necessidade para o Messias. Mas João Batista, veja bem, restaurou todas as coisas necessárias para a preparação da vinda do Messias. Pois, afinal, esse era o seu papel, o papel de precursor. Então, nos versículos 14 a 21, nós já encontramos Jesus, depois de esclarecer isso a Pedro, Tiago e João, nós encontramos os 9 discípulos que estavam abaixo do monte, não tinham subido com Jesus ao monte. Eles estavam enfrentando agora uma situação muito delicada. Enquanto alguns estavam na montanha, tendo uma visão do reino, outros estavam ao pé da montanha, sofrendo os problemas do dia a dia, da terra. Um pai aflito, então, disse o seguinte: compadece-te do meu filho, porque, olha, eu apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Querido amigo, aqui está uma situação muito delicada. Encontramos os discípulos revelando a sua fé ainda impotente. Sabe por que essa situação era peculiar e delicada? Porque Jesus, anteriormente, já havia dado autoridade para eles, para os discípulos, para curar e expulsar os demônios, conforme nós estudamos em 10, 1 e 8. Então, querido amigo, talvez o fracasso dos discípulos não tenha sido assim tão estranho, porque Mateus mostra no seu evangelho, apenas no capítulo 15, 16 e 17, veja só, as idas e vindas dos discípulos. Em algumas ocasiões, eles demonstravam fé, uma fé espetacular, como por exemplo a de Pedro, para andar sobre as águas, e também ao revelar que Jesus era o Messias. Mas em outras ocasiões, eles foram repreendidos por Jesus pela demonstração de falta de entendimento dos seus ensinos e pela pequena fé que eles demonstravam, pela fé não desenvolvida. Mas, na verdade, sem condenar os discípulos, temos que lembrar que se as grandes árvores não surgem de um dia para o outro, assim também a fé, para ser madura, ela não vai surgir de uma hora para outra. Ela deve ter experiências e um tempo para o seu crescimento. Na verdade, querido amigo, esse é o quadro de hoje. A igreja está no mundo onde muitos têm suas vidas controladas pelo demônio. Estamos vivendo num mundo de grande confusão espiritual. E a igreja está se revelando impotente. Mas por que isso? Porque não tem métodos? Não. O que falta na igreja é poder, é comunhão com Deus, é dependência de Deus. Se não, veja, nos versículos 17 e 18, Jesus exclamou o seguinte: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino. E desde aquela hora, o menino ficou curado. Vamos ler agora os versículos 19 a 20. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram, bem em particular: Senhor, por que motivo não podemos expulsar aquele demônio? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Querido amigo, veja só, essa expressão maravilhosa de Jesus, de que nada é impossível, quando se tem a verdadeira fé, essa expressão deve nos encorajar. Mas no versículo 21 e em Marcos 9, 29, nós temos um acréscimo muito interessante. Jesus diz o seguinte, ensinando ainda os seus discípulos, que esta casta, isto é, aquele demônio, não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então, pense comigo, como é que nós podemos entender essas palavras de Jesus? Será que para enfrentar certas situações, temos que dizer certas palavras e ter certo comportamento? Será que tudo funciona como mágica? Não, com certeza não.
Então, por que os discípulos não puderam curar esse menino? Não puderam expulsar o demônio desse menino? Ah, querido amigo, porque estavam se baseando apenas na autoridade recebida quando foram viajar em duplas, lá em Mateus 10, por várias cidades de Israel. E se esqueceram, veja só, os discípulos se esqueceram da renovação da dependência de Deus. Será que a prática do jejum e certo tipo de oração são necessários para determinadas situações? Veja só, quanto ao jejum, no sentido geral, ele é uma prática voluntária que demonstra a nossa total submissão e a nossa total dependência a Deus. Quanto à oração, de um modo geral também, ela revela a nossa necessidade de comunhão com Deus, mas demonstra também a nossa total consagração a Ele. Na verdade, veja só, o que Jesus enfatizou é que mesmo que a nossa fé seja pequena como um grão de mostarda, ela pode obter resultados maravilhosos, dependendo do quê? Dependendo do nosso desejo de conhecer, de obedecer, de amar, de servir mais a Deus. O que Jesus quer dizer para nós é que Ele quer que a nossa comunhão com Ele, com Deus, esteja sempre atualizada, seja sempre renovada. A autoridade dada anteriormente deve ser preservada pela vida de intimidade diária com o nosso Senhor. Muita gente tem procurado curandeiros, mas, olha, eu particularmente levo os meus problemas de doença, todos os meus problemas, na verdade, a Cristo, a Ele mesmo que disse: trazei-me o menino aqui. Ele, querido amigo, é o grande médico. Ele é o grande solucionador dos nossos problemas, das nossas necessidades. Então, meu apelo a você é: leve também o seu caso a Jesus. Mas sempre é bom lembrar que tudo o que ocorre tem a ver com a vontade de Deus para as nossas vidas. Tudo o que é da vontade de Deus para as nossas vidas, isso nos é possível. Foi a afirmação de Jesus. Podemos conseguir pela fé, conforme a vontade de Deus e a nossa intimidade com Ele. Então foi da vontade de Deus que esse menino fosse curado. Querido amigo, encaminhando-nos agora para o final do programa, nós temos os versículos 22 e 23. E encontramos Jesus fazendo o segundo anúncio da sua morte sacrificial aos seus discípulos. Qual foi a reação dos discípulos ao ouvirem essas palavras de Jesus? Ora, é lógico, a reação foi de tristeza. Mas sabe por quê? Porque até então não tinha ficado claro para os judeus, para os que aguardavam a vinda do Messias, que ele também seria o Filho do Homem. Ele também era o servo sofredor que Isaías profetizou no capítulo 40, no capítulo 42, no capítulo 49, no capítulo 50 e no capítulo 53. Os discípulos ficaram entristecidos com essa notícia, pois eles nem prestaram atenção no final da palavra de Jesus. Eles não prestaram atenção na promessa da ressurreição. Tanto é que inicialmente eles nem creram nela. Quando ela lhes foi contada, lá em Lucas 24, que nós estudaremos posteriormente, pois na verdade essa palavra, Jesus ressuscitou, lhes parecia como um sonho. Para os discípulos, e certamente para muitos religiosos, veja só, ou o Messias seria triunfante e vitorioso, um conquistador imediato, ou o Messias seria condenado, seria derrotado e morreria. Querido amigo, você percebe que muitos dos nossos desapontamentos surgem porque nos alicerçamos em expectativas não bíblicas? Que Deus nos proteja desse erro e nos faça olhar com esperança para as suas maravilhosas promessas. E agora, finalizando o programa, nos versículos 24 a 27, encontramos um episódio bem interessante. Ao chegarem a Cafarnaum, os que cobravam impostos para o templo, foram até Pedro perguntando se eles não pagariam impostos. Pedro, querendo defender Jesus, respondeu afirmativamente. E depois de entrar em casa, Jesus mostrou que, sendo ele o Cristo e sendo ele um dos discípulos, todos desfrutavam de um relacionamento especial com Deus, que os liberavam das obrigações impostas pela lei. Mas Jesus mostrou que estava disposto a cumprir todas as exigências da lei.
Jesus não queria dar nenhum mau testemunho, e para demonstrar mais uma vez o seu poder, realizou um milagre pedindo que Pedro pescasse um peixe e dali tirasse o dinheiro para pagar os impostos. Querido amigo, você percebe que o bom testemunho é sempre o melhor caminho? Que Deus te abençoe. Estamos finalizando esse programa e a minha oração é que você possa aplicar essas lições em sua vida. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sim, expiou na cruz, e por graça sem igual